Olá pessoal, eu quero deixar aqui uma mensagem bíblica no Evangelho segundo Marcos. Esse Evangelho é o Evangelho, é o livro que a religião católica tem como base da fé. Como eu falo como base, digamos que a fé que as religiões evangélica e católica, as outras eu não sei porque eu só conheço as duas assim, que eu frequentei. Todas as duas têm contexto bíblico. Quando eu falo a base, não quer dizer que, na minha opinião, eles seguem a Bíblia de fato, digamos assim, por completa. Digamos que tira alguma coisa da Bíblia, mas muitos ensinamentos foram inventados por homens. Amigo, quer dizer que basta a Bíblia? Sim. Como assim, amigo? É que as pessoas querem complicar, né? Porque tudo que Deus quer que nós procuramos descobrir no sentido espiritual está aqui. Eu não sou um teólogo para explicar a maneira que a palavra chegou aqui, mas esses escritos, se você pesquisar aí no Google, você encontra. Isso aqui, segundo, até onde eu sei, foram encontrados várias vezes, mandei de Moisés, eles escreviam em pedra, depois na época de Paulo, pergaminho, que eles escreviam, o jeito que eles escreviam, então não foi escrito diretamente na Bíblia. Então, não sei, algumas pessoas, até esqueci o nome, eles foram juntando essas escrituras, foram juntando os escritos em Israel, aonde eles encontravam ali, e desses escritos eles traduziram para a Bíblia. Isso é uma coisa que eu não aprofundo muito isso, porque quando você quer saber a origem, aí não é fé. Amigo, mas a gente tem que saber as coisas antes de crer, lógico. Mas eu sou a pessoa que, para mim, crer numa coisa, eu tenho que buscar lá do início. Mas a Bíblia, não sei explicar. Eu acredito que aqui é inspirado por Deus. Como assim, mas por quê? Não sei explicar. Não sei, porque a fé, você não precisa de provas. Então, tudo na minha vida eu tenho que ter provas para me acreditar. Tudo. Mas a Bíblia eu não preciso saber como que a palavra de Deus chegou até a Bíblia. Eu não preciso, eu só tenho fé que aqui se encontra a palavra. Quando fala a palavra de Deus, é que Deus escreveu. Homens inspirados, aqui nesse caso, segundo a Bíblia, foi o evangelista Marcos, Evangelho de Marcos, né? O Santos Evangelho segundo Marcos. No capítulo 1, eu quero ler aqui no versículo 21, que vai falar aqui que Jesus expulsa um espírito imundo. Um demônio, um espírito, não é espírito de quem tinha morrido, não. São demônios. Então, no 21 diz assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado. Então, aqui eles tinham o costume de ensinar no sábado. Sinagoga é o lugar que as pessoas chamam de igreja hoje, que na verdade não era para ser chamado, porque igreja não é parede, não é pedra. Igreja somos ou são aqueles que seguem os ensinamentos. Quando a Bíblia fala que Jesus vai vir buscar a sua igreja, Jesus não vai levar piso, pedra. A igreja é os seguidores, são as pessoas, as almas que creram em Cristo. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava. Então, Jesus entrou ali na sinagoga e, numa oportunidade, ele era filho de Deus, mas estava na forma de homem, igual eu, você. Então, muitos olhavam e estavam vendo um homem. Um homem. Então, eu até entendo o fato deles, muitos não creem, porque é um homem, só que é o verbo
que se fez homem, se encarnou. É o Filho de Deus em forma de homem. E maravilhasse da sua doutrina é ensinamento, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Autoridade e não como os escribas. Eu vou considerar os escribas hoje como os sacerdotes de hoje e alguns pastores de hoje, que ensinam, para mim, não passa autoridade. Não passa. Vou te falar a verdade, a maioria dos pregadores de hoje, para mim, não sinto autoridade no que eles falam. Não sinto que eles vivem o que eles falam e o que eles creem de fato no que estão pregando. Estão pregando mais porque talvez acha que tem a vocação, porque gosta de pregar, mas não sinto autoridade em mais de 90%, quando fala 99% dos pregadores de hoje. Até hoje não sinto, com todo respeito. Não vejo autoridade espiritual mesmo. E caso que isso acontecer com alguns pregadores de hoje, serão envergonhados. Eu já presenciei pessoas que foram envergonhadas com o título de obreiro. Porque nesse caso estavam pregando ali e de repente estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, quer dizer, um homem possesso. Então o escriba ali provavelmente não daria conta de expulsar esse espírito imundo. Da mesma maneira que muitos sacerdotes, muitos pastores hoje, se entrar uma pessoa possessa, não darão conta de expulsar. Por quê? Porque se você não tem a unção, autoridade, você vai ser apenas um palestrante. Você não tem autoridade sobre demônio. Demônio não vai ter medo de você porque você está com a veste de sacerdote. Demônio não vai ter medo de uma pessoa porque está com um terno e gravata. Você pode ter uma camiseta normal, até de bermuda e chinelo. Não estou tirando a respeito. Mas se você tem o que o demônio teme, que é a presença de Deus, aí sim tem autoridade. Aí estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus de Nazareno? Eles conheceram Jesus. Vieste destruir-nos? Bem seis que é o Santo de Deus, quer dizer, o Filho de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então Jesus pegou e falou para aquele espírito que estava no homem: cala-te e sai dele. Segundo a Bíblia, então o espírito do mundo, convulsionando ali no chão, caiu por terra, clamando com grande voz, saiu dele. Mira, mas Jesus é Jesus, mas os apóstolos que seguiram o ensinamento de Cristo também expulsavam demônio. Só que não tinha vida de luxo, não. E uma grande parte dos 12 apóstolos, a maioria, morreram por pregar a verdade. Hoje, os homens de Deus, eles faltam carregar eles. Você vê, Paulo se converteu e começou a fazer coisa. Deus começou a usar ele de forma sobrenatural ali na província, que significa estado, um estado aí, a província. As pessoas começaram a querer idolatrar Paulo. Paulo repreendeu: isto não vem de mim, mas sim de Jesus. O fim de Paulo não está muito claro aqui na Bíblia, alguns sim. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Pedro. O fim dele foi a crucificação. Então, o sacerdote de hoje e os pastores de hoje que não sofrem perseguição, porque não estão incomodando Satanás. Porque Satanás não tem medo de religioso, ele teme a presença de Jesus. O apóstolo Paulo não tem aqui de forma muito clara, mas a última carta que ele escreveu, ele estava numa prisão em Roma, se eu não me engano. Estava preso. Daí depois não tem mais, não fala se ele morreu na cadeia. Algumas teorias falam que ele foi decapitado, porque a pena de morte na época, a cruz, era um tipo de pena de morte, não foi para Jesus a cruz.
Tanto que quando Jesus foi crucificado, tinha 2 malfeitores. Então, a cruz era um tipo de execução, a decapitação, onde cortava a cabeça. Então, segundo a teoria, pelo lugar que Paulo estava preso, ou ele morreu de velhice numa prisão, jogado, ou pegou a pena máxima lá da época, que era a decapitação, onde eles colocavam a pessoa, a cabeça num tronco e cortavam a cabeça com uma espada. Esse foi foi o fim de Paulo. Ou morreu na cadeia por pregar Jesus, ou foi decapitado. Que diferença entre os líderes de hoje? Por quê? Os líderes de hoje eles querem glória para eles, alguns, para não dizer a maioria, né? Deus abençoe.